Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, me enrolei bastante. Fiquei quase um mês sem postar. Espero que você ainda lembre que você está inscrito no meu canal. Mas esse mês de novembro foi muito agitado pra mim, por isso que eu fiquei bem ausente das redes sociais e aqui do YouTube, mas estou retomando, até porque agora estamos chegando na época de Natal. E ano passado eu me lembro que nessa época um dos meus projetos para esse ano que eu consegui realizar foi justamente ter um canal falando de alguma coisa que eu gosto, no caso literatura. Então temos vácuo sim aqui no canal, mas não temos desistência. Então quero agradecer, né, você que me acompanha e por participar, né, desse sonho, dessa minha vontade de ter um veículo, né, para poder falar sobre um assunto que eu gosto, que você provavelmente também gosta por estar por aqui. E hoje a resenha é de um livro bem popular, né, que muita gente comenta, e eu espero que você goste do que eu preparei. Então, bora pro vídeo. Então, esse livro que eu escolhi para falar hoje pode ser considerado um clássico da literatura mundial, é um livro muito falado. Ele sempre consta das listas, né, dos melhores livros, dos livros mais lidos, né? E realmente é um livro que causa impacto quando você lê. É um livro 1984 do George Orwell. Eu confesso que é um livro, assim, que principalmente mais do meio pro final, eu me senti bastante incomodada, né? O autor, ele tem um ritmo, né, de narrar a história e no início ele dá bastante ênfase, né, pra gente entender ali a ambientação, o que está acontecendo, e depois ele entra nas partes que eu considerei, assim, mais que me causaram um pouco de mal-estar, né? Um pouco, não, bastante, de ler e tal. A edição que eu tenho aqui é da editora Pé da Letra. É um livro que eu comprei, não me lembro o preço, mas deve ter sido em torno de uns R$ 20 nessas feirinhas de livro que tem, que essa editora eu vejo bastante, junto com a Príncipes, né? Porque antes, né, alguns anos atrás, quando eu ia nessas feirinhas, eu tinha muito livro da editora Príncipes, ainda tem, mas essa daqui também, ultimamente, nas feirinhas que às vezes eu frequento, está tendo bastante exemplares dessa. Eu acho muito legal esse tipo de editora, porque a Príncipes, Pé da Letra e outras que se enquadram, porque são edições, né, são exemplares mais simples, sim, mas você, né, deixa, né, torna a leitura, né, o acesso a certos textos mais fácil, né, para quem não tem tanto dinheiro, para quem não tem tantas condições de investir num exemplar que tem 200 figuras, mas que é um preço muito acima do que a pessoa poderia pagar, por exemplo. Então eu acho muito legal, por isso que eu sempre trago aqui essas opções de leitura, de editora, porque eu acho que a leitura tem que ser o mais acessível que a gente possa torná-la. É perfeita a edição? Assim, não, encontrei um errinho ou outro, talvez de digitação, mas nada que fosse prejudicar a sua leitura, o seu entendimento do texto ou fosse modificar o texto em si, de forma, né? Um S esquecido aqui, uma letrinha ali, provavelmente na hora de digitar o texto, alguma coisa do gênero. Esse livro, ele foi escrito, né, ele foi nos anos 40, né, pelo George Orwell, que é um escritor britânico. Ele foi publicado em 1949 e ele até tem esse nome, né, 1984, mas até ele ficou na dúvida qual seria o nome que ele ia colocar.
o último homem britânico ou algo do gênero. Só que aí ele achou que, né, sugeriram que ia ficar muito evidente aquele nome para a história. Em 1984 realmente é um título que deixa bem escondido para o que o texto vem, né? O que o texto vai te trazer. É mais ou menos como eu imagino, né, que ele escreveu isso em 1949, né? Quando ocorreu a publicação nos anos 40. Então ele devia estar tentando situar, né, o texto no momento futuro, como se fosse um alerta real para as pessoas que estavam lendo que poderia acontecer, né? E realmente eu fiquei um pouco assustada de ler, porque ele, né, nesse livro, a todo momento fica bem nítido que ele quer fazer uma crítica a governos, a tipo de política que seja totalitário, né? Ele usa o exemplo que ele chama de socialismo inglês, mas depois, né, em entrevistas, jornal, ele esclareceu que, na verdade, a crítica dele não é sobre exatamente o socialismo. É sobre tudo que é utilizado, e nesse texto a gente percebe muito bem que qualquer doutrina, se levada de uma forma assim descuidada, ela pode acabar levando a um totalitarismo. Isso é muito perigoso, né? As pessoas ficarem cegas por certas doutrinas. E a gente vê isso, infelizmente, ainda hoje em dia. Então esse livro continua atual como nunca. Na verdade, a verdade é essa. E o que ele fala, né? Ele usa, como eu falei, o termo de socialismo em inglês para definir ali, né, a espécie de governo dominante nessa época que passaria a história do livro. Então, quem conta a história é o personagem principal, que se chama Winston Smith, que ele vive na Inglaterra lá, né? Só que ali ele ambienta, né, como se a Inglaterra não fosse na Europa, fosse na Oceania. Fosse um lugar fictício, né? Na verdade, parece que a Oceania é uma grande nação da qual a Inglaterra faria parte. E ali, né, está tendo uma guerra contra a Eurásia, mas às vezes é contra a Lestásia. Eles mudam ali quem é o inimigo. Só que, na verdade, ninguém quer ganhar a guerra. A guerra é só um meio das pessoas, né, que são dominadas, não terem a vida, né, que elas poderiam ter, usufruir, né, ter uma vida mais digna, uma vida que elas pudessem se dedicar mais, por exemplo, aos estudos, ter uma vida mais confortável, mais digna, mais humana. E assim, durante várias passagens do texto, o autor deixa claro, né, que na verdade, né, conforme o personagem vai tentando entender aquele sistema em que ele está inserido, mas ele tem a ideia reforçada que, na verdade, os ideais foram vendidos lá no início para as pessoas comprarem, para que um grupo ascendesse ao poder, derrubasse o que estava no poder antes, e a partir dali tudo que foi feito foi única e exclusivamente para manter poder. Então você vê nesse livro uma sociedade, né, dividida em castas, que tem o grupo dominante, que seria o grupo de elite, os proletariados, os proletários, como eles chamam, que seria o povo que vive à margem, que não tem estudo, que não entende o que está acontecendo, e as pessoas que trabalham no partido, que o Winston seria uma pessoa que trabalha no partido. Só que dentro do partido também tem as hierarquias. O Winston, ele não é de uma hierarquia muito alta, e todas as pessoas, salvo os proletários, porque eles acham que eles não apresentam perigo justamente pela falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento é proposital. Tudo é feito para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Então ali os funcionários do partido, pelo que eu entendi, são as pessoas que talvez representassem algum perigo por ter um grau maior de conhecimento, esclarecimento. Então, principalmente essa parte do meio ali da sociedade, seria classe média, digamos assim, no contexto do livro,
ela é extremamente vigiada. E os membros do partido, né, quanto mais alto, eles são um pouco menos vigiados, mas mesmo assim são vigiados, mas eles têm alguns privilégios, né? E quem tá lá em cima tem todos os privilégios possíveis, enquanto os outros só se lascam. Então, toda casa tem a tal da teletela. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui falando, né, sobre... Eu estou aqui falando com vocês, conversando e criticando o governo, por exemplo, né, do livro. E teria uma teletela aqui escutando tudo que eu tô falando. E ela seria super sensível, essa teletela, a tudo, até um sussurro. E ela também vê o que você tá fazendo, então ela me veria aqui. E aí, né, a polícia do pensamento ia vir aqui me prender, por exemplo. Então era assim, o cara não podia ser livre na própria casa. E era tudo controlado. O que eles escreviam, eles não podiam escrever, não pegar um caderno e escrever. Eles tinham lá uma máquina que eles falavam e a máquina escrevia. Para quê? Para ter controle. O livro deixa claro, né, que a intenção era ter controle do pensamento das pessoas. Eles queriam controlar o pensamento e eles alteravam. Tinha gente que trabalhava no ministério lá deles, nos ministérios, só para alterar o passado. Então, o jornal tal deu uma notícia tal há 10 anos atrás e essa notícia não é boa hoje para o partido deles ali, eles iam lá, pegavam a matéria e modificavam a matéria e recontavam a história do jeito que fosse conveniente para o partido. E o que mais impressiona lendo esse livro é que a mentira contada várias vezes virava verdade. Ninguém se lembrava. E a gente vê isso acontecer hoje em dia. Isso é muito sinistro. Esse livro me deu um pouco de arrepios quando eu estava lendo. E olha que eu ainda nem cheguei na parte ruim. E ali também, né, o partido queria que as pessoas vivessem, né, que mantinham a guerra para poder... Porque dá para perceber que se fizesse assim tudo direitinho, né, deixa bem claro que os recursos, né, que tinha ali, que existiam, dava para todo mundo viver bem, muito bem, com todas as necessidades supridas, com alimentação, com educação, com conforto. As pessoas, com os recursos que eles tinham, né, essa casta dominante, se distribuísse e todo mundo tivesse uma parte justa, todo mundo ia viver confortavelmente. Mas isso não era bom para o partido, porque isso, né, a partir do momento que as pessoas são iguais, não existe classe dominante. E a classe dominante não queria perder a dominância. Então eles viviam em estado de guerra para poder deixar as pessoas, né, a maior parte da população, que era justamente os proletários que eles chamam, em estado de pobreza, de miséria, para as pessoas se ocuparem com o que está faltando e não olharem o que está acontecendo na realidade. É como se você colocasse realmente um véu na frente das pessoas para elas não verem o que estava debaixo do nariz delas. E então, né, eles também, desde as novas gerações que já nasceram nesse governo, né, elas já eram educadas para servir ao partido. E eles plantavam, era praticamente, né, as crianças já iam para a escola, elas não iam para aprender matemática, português, não, elas iam para aprender a agir como o partido queria. Então, você tinha, né, se você tivesse um filho, você podia ter um inimigo na sua casa que ia te denunciar por crime do pensamento. Crime do pensamento, gente. Então, era uma desunião muito grande. Os casais, você não podia se casar com alguém porque você amava aquela pessoa, porque você tinha confiança naquela pessoa. E eles incentivavam, né, assim, restringiam essa troca interpessoal. Eles queriam que você casasse com uma pessoa que você não gostasse, que você não tivesse nenhum tipo de atração e que você não confiasse. Justamente para um ficar de vigia do outro, os filhos ficarem de vigia dos pais. E é impressionante, porque você vê muita gente, né, usando essa estratégia de desunir para poder dominar. Então era assim, o personagem principal, né, conta isso com muita riqueza de detalhes. E depois que você se separava, por exemplo, ele foi casado, só que a mulher era
assim, muito fria, assim, era a encarnação do partido ali, total. E eles resolveram um dia se separar porque não tiveram filhos, né? Porque o intuito ali do casamento seria só esse. Eu não vou contar, assim, exatamente o que acontece com o personagem principal, né? Porque, né, ele acaba, obviamente, cometendo o crime do pensamento, né? Só que aí eu vou estragar a leitura de vocês. Então, assim, é um livro extremamente interessante por causa dessas questões que envolvem nessas discussões que o autor traz à tona, que eu acho extremamente importantes. Porque realmente, infelizmente, sempre um grupo vai querer ficar no poder e para dominar as pessoas, né, muita gente usa de artifícios horríveis, porque assim, as coisas que foram contadas nesse livro são horríveis, só que você vê isso acontecendo. Então, assim, eu fiquei, assim, foi uma leitura que mexeu bastante comigo, eu fiquei bem... É um livro muito interessante. E assim, eu confesso, eu até entendo, né, porque ligam esse livro ao Big Brother, né, que seria o livro que inspirou o Big Brother, mas até porque eles cultuam o tal do grande irmão, existe essa figura que seria o líder ali do partido, só que ninguém sabe sequer se ele existe. Provavelmente não existia. Era só uma imagem de poder que eles colocavam ali para poder, né, ter mais uma dominância, ter mais um, sabe, fazer uma imagem, né, do ser a ser adorado, né? E eu não consegui ver muita ligação além da questão do controle de você ter uma teletela, uma câmera na sua casa, porque, né, só essa semelhança, eu não vi muito e uma pessoa controlando os jogos do programa. Enfim, mas dizem que o Big Brother foi inspirado nesse livro também. E também outra coisa muito interessante que eles colocam, né, para limitar ainda mais o pensamento das pessoas, eles inventam a tal da nova fala. Então eles vão substituindo as palavras que eles consideram perigosas por palavras da nova fala, para você acabar diminuindo cada vez mais a intenção sinistra do início ao fim do livro, que é reduzir ao máximo e controlar ao máximo o pensamento das pessoas. Então, assim, é um livro que eu acho que vale a pena você ler pelo menos uma vez na sua vida. Merece todas as vezes aí que foi colocado em lista dos livros que você tem que ler antes de morrer, dos melhores livros, porque é um livro que faz você pensar e analisar muitas coisas que acontecem ou já aconteceram no mundo, tá? Então é isso, gente, eu já me alonguei muito aqui. Mais uma vez eu quero agradecer você que não desistiu do nosso canal, continua aqui me acompanhando. Vou tentar postar com mais regularidade. Às vezes eu me enrolo, mas eu vou tentar ao meu máximo. E já sabe, né? Instagram, TikTok, dá uma acompanhada lá também, que eu posto alguns vídeos que não tenham a ver com o livro, alguns que não tenham, coisas do meu dia a dia. E muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Beijo. Eu espero que tenham gostado do meu cenário novo, tá? Minha árvore de Natal que linda. Adoro fazer decorações de Natal, meu Deus do céu. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Beijo.